Mas assim, nunca mais comer nenhuma sobremesa também é complicado, né? Mas é o que eu estou te falando, tudo depende da dose. Você faz, lá em casa a gente tem, com os netos, nós temos o dia da contravenção. A gente vai, né? A gente vai para o shopping, a gente vai no McDonald's, uma vez por mês, uma vez cada 45 dias, é o dia da contravenção. Isso aí pode ser feito. Aí vai Você não pode do hambúrguer ao brigadeiro. então, não pode. E acabou. Você não pode fazer isso todo dia, mas uma vez de vez em quando você pode. Aí mata a Tudo, vontade. o que determina o veneno é a dose. Agora, tem uma coisa chamada agave, o nome assim, como é que chama? Agave. Agave, Isso você presta? fala o que é o agave? Não, não presta. Agave é um cacto do deserto, ele tem uma seiva que é muito rica em frutose. Por um período da medicina, acreditava-se que a agave seria a solução. Hoje nós sabemos que nós temos que evitar a agave. A agave também não é bom. Dizia-se que o ciclamato dava câncer. E aí a gente achava que era porque a sacarina ia entrar ou vice-versa, que era uma coisa de mercado, mercadológica. Isso, mas não é, não. Deixa eu te falar. Isso começou. O primeiro adoçante que apareceu é chamado edulcorante, né? O primeiro edulcorante, que é o adoçante artificial, que apareceu foi a sacarina. A sacarina tem a chamada doença da sacarina, que é publicado, a diarreia, dor de cabeça. Então, ela veio por um período, ela vem de um tolueno, que é uma matéria-prima para fazer tinta, então você já começa a ver que não deve ser muito bom, porque foi feito para tinta agora, tá? Mas que quem estava fazendo a tinta pôs o dedo na boca, estava doce. Aí eles resolveram, esqueceram da tinta e lançaram a sacarina para adoçar. E ela ficou naquela história, ninguém deu muita bola e tal. Aí veio o ciclamato. O ciclamato, eles estavam desenvolvendo um remédio para úlcera e apareceu, de repente também deu doce. Tudo é assim, por acaso. E aí eles resolveram colocar o ciclamato. Só que o ciclamato entrou nos Estados Unidos e logo mostrou que dava câncer de bexiga. Aí eles tiraram. Tem dos 190 países que acompanham isso, só 53 tem ciclamato, o Brasil é um deles. Os outros todos, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, não tem ciclamato mais. Foi banido em 1969. E por coincidência... A gente tem nas latinhas de suco, nas latinhas de no Brasil tem. Associada a sacarina. Eu li os rótulos depois da sua aula. Então, aí em 1969 eles tiraram o ciclamato do mercado nos grandes países, os países do primeiro mundo, e aí surgiu o aspartame, que é pior que o ciclamato. O aspartame é uma combinação de um éster metílico com o ácido aspartico e com um aminoácido chamado fenilalanina. Vamos por partes, como diz o Jack o Estripador. Então vamos começar. O etil vira metanol. Metanol vira formol. Formaldeído, que é veneno. Você fala, mas só 10%? 40% é ácido aspartico, que vira aspartato, que é uma excitotoxina. A criança ninguém consegue controlar na escola na segunda-feira, porque ela comeu aspartame. A mãe deu alimento dietético para ela no domingo. O comportamento dela fica agitado. Os refrigerantes todos têm. Isso. E tem o refrigerante zero. Isso. E tem ainda, no aspartame, ainda tem a fenilalanina. Deixa eu te explicar o que é isso. É esse que tem nos refrigerantes. A fenilalanina, ela tem que virar tirosina, para continuar o caminho do metabolismo. Para a fenilalanina virar tirosina, precisa de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que tem gente que nasce sem ela. Sabe aquele teste do pezinho que você faz na maternidade? Uma das coisas que eles procuram é aquilo. Mas nem toda maternidade brasileira tem teste do pezinho. Tá bom? E na minha época não tinha. Na sua época não tinha. Eu não sei se eu tenho ou não tenho. Então, quem tem... Não, você não tem, não. Tenho certeza que você não tem. Porque a pessoa que tem predisposição, que tem essa deficiência, toda vez que ela come fenilalanina, a fenilalanina acumula e vira um veneno no cérebro e o QI da pessoa é baixo. Eu sei que você não tem. Obrigado. Então, a criança com 8 anos já está retardada. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente descobre essa doença com 8 anos de idade. Não tem volta. Tá. Bom, agora você imagina. Não tem volta? Não tem volta. Não tem volta. Agora você imagina.
Isso aí está colocado em mais de 6.000 produtos no mercado. Você imagina uma criança, ou um adulto, inclusive, que tem esse distúrbio e faz... O que acontece nos Estados Unidos? Você está no hospital, chega uma pessoa e fala assim, eu estava dirigindo meu carro, de repente tudo virou de cabeça para baixo. Aí você pergunta assim, você toma refrigerante dietético? Toma. Então está fechado o diagnóstico. É o aspartame. Então a pessoa está dirigindo, já que vi esse caso aqui no Brasil também, e vira, tudo vira 180 graus. Aí você não sabe como é que você vai dirigir de cabeça para baixo. Vira tudo, aí você bate com o carro. Então tem muita gente que tem acidente, tem muita gente que tem dor de cabeça, e não sabe, é o adoçante. E é 600 vezes mais doce que açúcar. Ou seja, uma gotinha adoça uma xícara. Tem uma saturação. Mas a pessoa não sabe disso, ela aperta aquilo e faz um spray. Faz um spray. Então chega uma hora que né? Porque quando você fica tomando aspartame e tal, depois você vai tomar um café com açúcar, você não gosta. Não, e tem outra coisa, se você parar o aspartame, você tem síndrome de abstinência. Você tem para desmamar é um problema. Entendeu? Às vezes a pessoa para e começa a ter problema. Mas você recomenda parar nem que seja por 10 dias para experimentar tem que parar o aspartame. O sinal. Né? O aspartame. Você vai não, o aspartame engorda. Olha, a pessoa toma para não engordar. Ele faz se atacar a geladeira à noite. Ele aumenta a sua vontade. Está tudo publicado. Eu falo isso aqui porque se alguém me questionar, eu tenho onde tirar, mostrar. Não vou inventar nada. Então, ele faz você ter mais vontade de comer açúcar. Ele aumenta a sua vontade de comer açúcar. Agora você imagina os pobres dos diabéticos que estão tomando aspartame. Então todos tomando. Então fugir de tudo que é diet, né? Seria uma alternativa. Mas aí vem a sucralose, né? Vamos lá? A sucralose foi muito interessante. A sucralose tinha no Kingston... É o Splenda. É o Splenda, o mais vendido. No King's College, em Londres, tinha 2 pesquisadores, você imagina a cena. Um britânico e um indiano. E eles têm um sotaque muito diferente. Então eles estavam trabalhando para desenvolver um inseticida. Aí o indiano virou para o chefe dele e disse assim, I got it, eu consegui. E o chefe falou, test it. Ele entendeu, taste it, pôs na boca. Falou, sweet, very sweet. Aí lançaram como, esquece o inseticida, vamos lançar como adoçante. E lançaram. É uma substância que não existe na natureza, porque é uma fusão da frutose com a galactose. A natureza não faz isso. Ou seja, é um ET, causa muito mal, dá muito problema, e tomou conta do mundo. Para você ter uma ideia, Splenda é o adoçante mais vendido nos Estados Unidos, e é sucralose. É aquele saquinho colorido? Eles são todos coloridos. Não é assim. É um amarelinho claro, é um rosinha, azulzinho de bebê. É bonitinho. É uma coisa ingênua, sabe? Não vai fazer mal para ninguém. Ah, meu Deus. Eu estava na esperança de você dizer que xilitol, essas coisas eram boas. Não, infelizmente. E não é só para isso, não. Eu comprei recentemente, que é caríssimo. Eu esqueci o nome. Mas é um ol também. Eritritol. Se é ol, é tudo da mesma família. Tudo família de bandido. Tudo bandido. Tudo bandido. Então, formação de quadrilha, o ol. Né? Os óis são álcool de açúcar, que chama, tá? Todos eles. Xilitol, manitol, tudo se chama álcool de açúcar. E além deles perturbarem o intestino, principalmente quem tem intestino irritável, eles perturbam a microbiota intestinal. Porque é o seguinte, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, hoje, nós sabemos que mais de 80% do nosso sistema imune, por que 10 pessoas entram numa sala, 9 não tem nada e 1 gripa? O vírus estava lá para todo mundo. Os outros não griparam porque estava com um sistema imunológico bom. Então, o sistema imunológico predominantemente está no intestino, 80% pelo menos. Então, quando você toma um desses, álcool de açúcar, seja ele qual for, ele perturba a microbiota intestinal. Então, a sua resistência imunológica cai. E o probiótico não ajuda a melhorar? Claro que ajuda. O probiótico. Mas não segura a onda do tom. Mas não segura a onda. O probiótico, já que você perguntou, é o seguinte. A microbiota intestinal faz uma diferença enorme na sua saúde. Ela que manda em você. E depende se você nasceu de cesárea ou se você nasceu de parto normal. Faz uma diferença tremenda.
por exemplo. Por Eu exemplo. nasci de parto normal. Então, na hora que você estava nascendo, você passou pelo canal vaginal da sua mãe. E você pegou a microbiota vaginal que a sua mãe tinha. Agora, se você nasce de cesárea, você pega a microbiota do hospital onde você está internado. Não tem nada a ver com a microbiota de saúde, tem a ver com microbiota de doença. Mas a natureza é sábia e a natureza é redundante. Ela vai te dar uma segunda chance. Quando você amamentar, a sua mãe vai te passar a microbiota. Ufa! Agora, se você nasceu de cesárea e não amamentou, aí você já começa a vida já com prejuízo. Aí você tem que tomar muito cuidado, você vai ter problema intestinal, não é tudo que você vai comer, qualquer coisa que você come desenvolve alergia, se conhece gente, não pode comer nada. Tá. Bom, a boa notícia é que há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falou assim, nós temos mais um órgão, então agora nós temos mais um órgão virtual, que chama microbiota intestinal, virou um órgão. É tão importante, talvez o mais importante deles, para manter a saúde. Então, o segredo da saúde está na microbiota. Então, se eu tomar fazer um açúcar, ingerir um açúcar que perturba a minha microbiota, esse açúcar não pode te fazer bem. Seja ele qual for. Pode, entendeu? Mas você recomenda o uso de probióticos? Recomendo o uso de probiótico. É um probiótico. Infelizmente, na faculdade de medicina ainda não é ensinado. Mas probiótico resolve tudo, você não tem ideia. E você pode restabelecer por exemplo, onde é que estão os probióticos? Onde é que você tira ele em casa? De produtos fermentados. Então, se você comer um queijo, por exemplo, fermentado, que não tem lactose, ele vai ter probiótico. Entendeu? Se você come então, natô... Você acha que deve eliminar os produtos com lactose? Dá preferência ao sem lactose? Dá preferência ao sem lactose. Queijo... Porque lactose é um açúcar. Lactose é açúcar. Entendeu? Lactose é um açúcar que vai quebrar em glicose e galactose. Hoje em dia tem tudo quase sem lactose. Quase. Queijo, leite. Ontem eu descobri que tinha creme de leite sem lactose. Eu achei que não tinha, tinha. E tem pessoas que tomam lactase para poder fazer o uso de lactose. São tem alergia, intolerância. Intolerância. É diferente. Não é alergia, é intolerância. A diferença é a seguinte. Quem não tem intolerância não deve fazer uso, mas se eventualmente não tem problema comer uma coisa que tem lactose. Mas é assim, a partir dos 9 anos de idade, você começa a diminuir a sua produção de lactose, entendeu? Então, por exemplo, asiático praticamente não tem lactase, negro, raça negra, não tem lactase, entendeu? Então, por exemplo, na Ásia, os países asiáticos, ninguém gosta de tomar leite. Não tem esse negócio de leite. Porque eles têm intolerância à lactose. Você também acha que leite é só para quem está em... o leite... Os mamíferos só os... o leite é o seguinte, nós somos a única espécie que toma leite quando adulto. De uma outra espécie. Devemos. Não devemos, não. Tem gente que não se incomoda, né? Mas se você for analisar, não é só a parte da lactose. O assunto é mais profundo. Você me perguntou, eu vou te responder. Não é só a parte da lactose. Porque é o seguinte, quase 90% do leite é água. Quando você tira a água do leite, sobra a lactose, que é quase 5% do leite, e sobra a proteína, que é 4, pouco por cento do leite. Só que essa proteína, a principal proteína no leite, chama caseína. Agora eu vou voltar com você na história. Há 10 mil anos atrás, houve uma mutação na caseína. Então, tem vacas que têm caseína 1 e tem vacas que têm caseína 2. Vamos lá que você vai entender. Então, o que aconteceu? As vacas da caseína 2 foram para Marrocos, ficaram na França, foram para a Espanha, foram para a Índia. As vacas que tiveram o polimorfismo da caseína 1 foram para a Holanda, foram para a Bélgica. Então, como o Brasil importa trouxe o gado leiteiro, predominantemente o gado holandês, você imagina que você é produtora de leite. Você tem uma vaca zebu pura, que dá 3 litros por leite, 3 litros por dia. E você tem uma holandesa pura, que dá 70 litros por dia. Você é produtora de leite, você me fala qual que você vai ter no curral. Não tem nem dúvida. Então, a zebu... pela holandesa. Então, a zebu é caseína 2. Então aquela não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser. Tanto é que a manteiga ghee,
melhor que tem é a indiana, porque ela é feita com a caseína 2. Você entendeu a diferença? Então o problema não é só a lactose, o problema é a parte da proteica do processo. Então aquela caseína 1, ela causa dermatite, ela causa asma, ela causa sinusite. Então uma criança que está com otite média, você tira o leite, pronto, tá bom, está curado. Só tira o leite.